Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar do SAT, que é o vestibular americano, a prova que as faculdades americanas usam para avaliar se você está apto ou não a entrar lá. Deixando bem claro que esse termo vestibular é só uma comparação mesmo, porque não tem a ver com o vestibular brasileiro, que é uma prova que vai te colocar dentro ou fora da faculdade. Se você gabaritar o SAT, isso não garante que você vai entrar na faculdade que você quer, assim como se você for mal no SAT, também não garante que você não vai entrar na faculdade que você quer. Então, ele é uma porcentagem muito importante da sua avaliação, não é ela inteira, mas ele, mesmo assim, é legal e bem, né? Sempre divertido e bem. Então, o SAT mudou e ele, pelo que eu tô vendo, eu achei uma tabela aqui nos próprios sites da College Board. Eu coloco depois o link na descrição para quem quiser dar uma olhada, eu achei bem legal. E ele explica as principais diferenças entre o SAT do ano passado e o SAT desse ano. E no ano passado eram 3 sessões, uma Writing, uma Critical Reading e uma Math. Cada uma valia 800, ou seja, a prova inteira valia 2.400. Na parte de writing era mais uma coisa gramatical, de você ter que achar erro gramatical em frase. Também tinha uma redação que você tinha que fazer em 25 minutos. E depois tinha a parte de critical reading, que era uma parte mais de texto mesmo e interpretação. Era bem a cara do Enem, assim. Era um pouquinho só mais difícil às vezes, porque tinha umas coisas de dedução, mas se você prestasse atenção você conseguia fazer. E também tinha a parte de matemática, que era uma matemática muito tranquila também, era nada, assim, comparando com o Enem de novo, era uma matemática super fácil perto da do Enem. A do Enem é impossível perto da... é uma comparação mesmo. E, assim, o problema era tempo. Faltavam, assim, tinham sessões que eram 35 questões baseadas em texto de inglês, e você tinha 25 minutos pra fazer, uma coisa desesperadora, assim. E pelo que eu vi, eles mudaram isso. Ainda tem pouco tempo pra fazer as questões, não vai ser aquela coisa relaxada que você vai fazer um piquenique no meio da prova e mesmo assim você... Apesar de que você não consegue fazer piquenique no meio da prova porque não pode comer no meio do SAT. Eles te dão intervalo pra você comer. Mas assim, tá um pouquinho mais tranquilo do que era no ano passado. Além disso, pelo que eu vi aqui, eles fizeram 3 novas sessões. Então, uma delas vai ser Evidence-Based Reading and Writing, que vai ser como se fosse a parte de correção de erro gramatical do writing, e o Critical Reading, que era a interpretação de texto junto em uma sessão de matemática e uma sessão de redação que era opcional. Minha dica pessoal, se é opcional, faz mesmo assim. Porque, bom, pelo menos eu sempre que era opcional fazia, porque eu pensava, vai ver o meu diferencial. E, além disso, a grande maioria das faculdades, eu tava olhando aqui, elas exigem essa redação opcional, então ela é opcional, entre aspas. E agora a prova vale 1.600, porque vão ser 2 sessões. E, na verdade, a sessão da redação, pelo que eu vi, ela vai juntar com a de inglês. Então, assim, pelo que eu vi aqui, tá um pouquinho melhor do que ano passado. Inclusive tem uma coisa que eu esqueci de mencionar que é incrivelmente melhor, que é você pode chutar e errar sem perder ponto. Porque ano passado, se você ficava em dúvida entre 2 e você chutava a errada, na verdade não precisava estar em dúvida entre 2, né? Mas geralmente era o que acontecia comigo. Você perdia 0,25 e aí era meio ruim, né? Mas agora você não perde mais. Você tem essa liberdade de poder chutar e não perder ponto, né? Mas é sempre bom ter a resposta certa, com certeza. Enfim. Tá, isso é a parte mais burocrática do SAT. Tem uma outra coisa que eu queria falar, que é a minha experiência pessoal. Eu fiz 8 simulados do SAT no começo do ano passado. A minha primeira prova foi em junho. E eu fiz 8 simulados antes, inclusive o último foi uma semana antes da prova. Eu não fui muito bem no meu primeiro SAT, na verdade, assim, para as faculdades que eu queria entrar, era uma nota bem ruim, assim, não dava pra entrar de jeito nenhum. Mas o que eu fiz? Essa é a vantagem do SAT também. Ele tem várias vezes durante o ano. Eu não lembro quantas vezes são, mas assim, eu acho que só não tem em 2 meses.
Tem acho que uma vez por mês. Tem no Brasil inteiro. Então, geralmente as escolas americanas de cada estado, de cada cidade, dão a prova. Geralmente ela é sábado de manhã. E assim, a vantagem é que dá pra fazer, como eu disse várias vezes. E isso é muito, muito bom. Porque você pode sempre tentar melhorar. As faculdades, elas recomendam que você faça no máximo 3 vezes. Porque se você faz mais do que isso, meio que demonstra que você tem dificuldade pra ir bem. Mas isso não é uma grande pressão, comparando, por exemplo, com o vestibular daqui, que você só pode fazer uma vez por ano. Então, a minha recomendação é fazer muito simulado. Assim, tem no College Board mesmo várias questões, eles têm a questão do dia, você pode todo dia resolver uma questão. A ideia é você pegar um cronômetro mesmo e marcar o tempo que você demora pra fazer, porque é uma coisa muito mais de controle de tempo do que realmente dificuldade da questão. Então, é mais uma coisa de velocidade, como eu disse. Então, é mais essa parte como eu posso dizer? De tempo mesmo, né? Então, essa é a minha recomendação. Além disso, eu também acho interessante tentar fazer essa prova um pouquinho mais pro meio final do ano, mas não muito no final. Meio final eu digo tipo setembro. Eu sei que pra quem tá em ano de vestibular é meio loucura. Eu ano passado fazia, sei lá, SAT no sábado de manhã e vestibular no domingo. Ficava meio doida. Mas é porque assim, se você tá treinando pro vestibular, sua mente vai estar tão treinada pra fazer teste que o SAT vai sair muito mais tranquilo pra você. Assim, eu fiz os 8 simulados no começo do ano. Eu fui tirar uma nota muito boa em novembro. E o que eu percebi que fez a diferença pra mim foi a parte de treino, não só do próprio SAT, mas também com o treino do vestibular que eu tava tendo na escola, que eu tinha em casa. Então, assim, essa é a minha recomendação pra parte do SAT e essa é a minha dica. Muito sucesso! E me avisem se vocês têm alguma pergunta, deixem aí no comentário, eu fico feliz de responder perguntas. Eu não sei muito bem como é que tá o SAT novo, como eu falei, mas eu peguei aqui baseado nessa tabela. E é isso.